atual diretor-presidente. Vamos lá. O recurso versa, como dito pela doutora Isabela, mulher transexual impedida por funcionário do shopping recorrido a usar o banheiro feminino. Está no quadro fático do acórdão, então tem aqui revaloração jurídica e não revolvimento de fatos e provas, algo notoriamente permitido pelo STF e o STJ. Alguns conceitos são fundamentais para responder a bela questão colocada pelo eminente relator, o ministro Roberto Barroso, sobre se pode uma pessoa ser tratada por um sexo, leio, uma identidade de gênero distinta da qual ela se identifica. Vou me esforçar para já tentar demonstrar que não. A resposta é inequivocamente negativa. Há um dever constitucional da sociedade respeitar a identidade de gênero das pessoas trans, por força dos princípios da igualdade material e da dignidade da pessoa humana. Transsexual é a pessoa que se identifica com um gênero oposto àquele que lhe foi atribuído no nascimento em razão do seu genital. Não é nem do sexo biológico, um conceito amplo que abarca genética, biologia em geral, genital e outros conceitos. Voltemos à era pré-ultrassom. O sexo era definido quando, olhando o bebê, se tinha um pênis, a criança é designada como menino, se tem uma vagina é designada como menina. Então, atribuindo-lhe o gênero masculino ou feminino. Gênero é o conjunto de características socialmente atribuídas, esperadas de uma pessoa, em razão do seu sexo biológico, dizem um, mas em razão do seu genital, me parece mais técnico. Para ficar no binarismo de gênero tradicional, se refere gênero à masculinidade e à feminilidade. A identidade de gênero se refere ao gênero com o qual a pessoa se identifica. A pessoa se identificar como homem, masculino, ou como mulher, feminino. Pessoas transexuais são, assim, as pessoas que se identificam com o gênero oposto ao que lhe foi atribuído no nascimento. Tem a insuperável compreensão, a absoluta certeza irrevogável de que pertencem a gênero oposto. Mesmo a perspectiva patologizante das identidades trans, das quais discordo, no roteiro de sustentação oral que pedi para entregar a Vossas Excelências, há um anexo com a posição do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, seguido pelo Conselho Federal, e a doutrina de Berenice Bento, notória socióloga, que a transexualidade e a travestilidade são questões identitárias, não patologias, são identidades de pessoas que ousam se identificar de forma distinta da ideologia dominante que define as normas de gênero. Mas mesmo a perspectiva patologizante reconhece que não é possível mudar por terapia a identidade de gênero e também a orientação sexual. Não se confunda a identidade de gênero com orientação sexual. Orientação sexual se refere ao sexo, na verdade o gênero que lhe atrai de maneira erótico-afetiva, homo, hétero e bissexualidade. Identidade de gênero se refere à travestilidade, à transexualidade e à cisgeneridade. Esse último conceito eu vou trabalhar mais à frente. Entrando e antes disso, você não reconhecer a identidade de gênero das pessoas trans pelo seu genital, você, como digo em ações que trabalham esse tema, genitalizar a pessoa humana. O ser humano é um animal político, é um animal eminentemente psicológico e social. Já disse o TJ do Sul, em julgados, há de prevalecer o sexo psicológico e social sobre o meramente anatômico, ratio decidendi, que me parece perfeitamente aplicável aqui. Então, a pessoa é homem, se a pessoa se identifica, se porta, se identifica e é tratada como mulher, ela é uma mulher, independente da sua genitália. Na questão constitucional, não reconhecer o direito das pessoas trans a ter a sua identidade de gênero respeitada pela sociedade implica a violação do princípio da igualdade material na célebre acepção de Boaventura de Souza Santos. Temos o direito a ser tratados igualmente quando a desigualdade nos inferioriza e, no que é relevante aqui, o direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Ora, descaracteriza a identidade das pessoas trans tratá-la de forma incompatível com a sua identidade de gênero, tratá-la com igualdade, entre aspas, com pessoas de mesmo, aspas, sexo biológico, fecha aspas, do que elas. Justamente porque as pessoas trans, falo aqui mulheres transexuais, homens trans e travestis, se caracterizam justamente por transgredirem as normas de gênero impostas pela ideologia dominante na sociedade. Desrespeitar a identidade de gênero das pessoas trans também viola
viola o princípio da dignidade da pessoa humana na célebre acepção kantiana da fórmula objeto, que proíbe a coisificação, a instrumentalização de pessoas humanas para quaisquer fins. O eminente ministro Marco Aurélio, na DPF 132, disse brilhantemente sobre a união homoafetiva, parafraseando, que não reconhecer a união homoafetiva como família implica instrumentalizar homossexuais a um ideal heterossexista de sociedade, um ideal que prega que a heterossexualidade é a única merecedora de dignidade e respeito ou de mais dignidade e respeito. Trazendo aqui este argumento, não impor o respeito às identidades de gênero das pessoas trans implica em coisificá-las, instrumentalizá-las em prol de um ideal cisgênero, cissexista de sociedade. Cisgênera é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Então, aqui entra também a diferença de orientação sexual e identidade de gênero, entre homossexual e transexual. Eu sou um homem homossexual cisgênero. Apesar de homossexual, me identifico como homem com o gênero masculino. A mulher transexual, embora tenha nascido com um pênis, se identifica com o feminino. E isso causa estranhamento, mas acontece muito. A mulher transexual, muitas vezes, é lésbica, se atrai por mulheres cisgêneras. O homem trans por homens cisgêneros. Orientação sexual se refere a quem me atrai. Identidade de gênero se refere a quem eu sou, a quem eu me identifico. Então, sociedade cissexista é aquela que impõe a cisgeneridade como a única identidade de gênero merecedora de dignidade ou de mais dignidade, algo que evidentemente viola o direito ao igual respeito e consideração na acepção de Dworkin, o direito à igual dignidade, como felizmente afirmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos meses atrás ao reconhecer o direito ao casamento civil igualitário. Fico feliz com esse conceito de igual dignidade, ele consta do anteprojeto do Estatuto da Diversidade, por sugestão minha, por coincidência. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As pessoas nascem iguais em dignidade. Então, o princípio da dignidade humana garante o direito à autonomia moral para viver as suas vidas como bem entenderem, desde que não prejudiquem terceiros. É um direito de liberdade. Não prejudica ninguém a pessoa se identificar e viver como LGBT, como lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual. As identidades trans não prejudicam ninguém. Não precisa de lei formal do parlamento para ser reconhecida. É uma concretização do princípio da dignidade humana, que não usei de forma vaga aqui, como é muitas vezes feita, concretizando a partir da fórmula objeto de Kant. Peço que o Supremo compreenda, se conscientize com a alteridade, a empatia que Vossas Excelências mostram em diversos julgamentos com as nossas irmãs travestis, mulheres transexuais, nossos irmãos homens trans. Impor que uma mulher transexual use o banheiro masculino é pedir para ela ser espancada, se não estuprada. Isto acontece na prática, inúmeros relatos. Presumir que a mulher trans vai fazer algo errado no banheiro feminino viola um princípio geral de direito da presunção de boa-fé, ponto número 1. E, por favor, o banheiro feminino não tem mictório, ela vai fazer o que ela tem que fazer numa cabine. É arbitrário. Um juiz já me falou que não mudava nome sexo sem cirurgia porque, e o que vai fazer no banheiro? Mas ele, obviamente, não escreveu isso na sentença, então isso foi verbalmente. Então, pré-compreensões muito complicadas. O preconceito de mulheres cisgêneras contra mulheres trans de não quererem que use o banheiro, não é critério de discriminação. Preconceito é proibido como critério de discriminação pelo artigo 3º, inciso 4º. Inúmeros estudos mostram que crianças e adolescentes já se identificam com o gênero oposto. Isso é fato, objetivo. Age com ideologia de gênero, ideologia pejorativa, enquanto contrária à realidade objetiva, quem nega que gênero é construção social e quem nega a identidade trans. Então, não reconhecer, já vou finalizar, Excelência, perdão. Não reconhecer as identidades trans faz com que as crianças fujam da escola e de casa, você joga as pessoas trans na marginalidade, elas são obrigadas a apelar à prostituição. A ANTRA, Articulação Nacional de Travestis Transsexuais, fala que 90% da população age assim. A pessoa adulta tem liberdade de ser profissional do sexo se ela quiser. O problema é que não reconhecer a identidade de gênero força essa evasão
escolar e gera esse problema catastrófico. Finalizo mesmo, ministro Fachin, teoria crítica do direito civil, do direito em geral. Precisamos de uma releitura crítica dos institutos fundamentais aqui trabalhados, na concretização da igualdade, material da dignidade e, enfim, para reconstruir criticamente os conceitos na contribuição para a construção de justiça. Essas são palavras da conclusão de Sua Excelência. Então, termino pedindo desculpas por ultrapassar o tempo, eu sempre sofro com o tempo de sustentação oral. Requer a BGLT, então, provimento do recurso, nos termos do belíssimo parecer da PGR, para restabelecer o valor de primeira instância ou subsidiariamente anular para fixe outro maior, porque se ele diminuir para R$1.000, dá uma esmola de dano moral, acaba sendo indignificante também. Era isso, Vossas Excelências, peço desculpa por ultrapassar o tempo. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.